Pessoal, bom dia. Vamos trabalhar hoje com o último assunto de PG, não é? Que é a soma dos termos de uma PG infinita. Bem, para ilustrar o começo dessa aula, vamos supor uma situação que na prática é absurda, mas matematicamente falando é, é uma teoria bem interessante. Digamos que você pegou uma folha emprestado de um aluno, não é, na hora da aula. Uma folha de caderno, algo normal entre alunos. Só que você vai pagar da seguinte forma: você vai pagar em prestações, não é? Na primeira prestação, você vai devolver ao aluno metade da folha que você pegou. A segunda prestação vai ser a metade da metade. A terceira prestação vai ser a metade da metade da metade. E assim por diante, não é? Digamos que você continue pagando dessa forma, ok? Sempre a metade do que ficou com você. E isso indefinidamente, não é? Então, com isso nós temos a seguinte sequência, não é? Nós temos a metade, que é o que você pagou na primeira prestação, depois a metade da metade, que é um quarto, depois a metade da metade da metade, que é um oitavo, e assim por diante, prosseguindo indefinidamente, não é? Bem, se você observar essa sequência aqui, ó, quando eu somar todos os infinitos termos dela, não é? Isso vai dar no final a folha que você pegou emprestado. Ora, é uma situação na prática absurda porque ninguém vai pagar, não é? Infinitas prestações. Mas se eu juntasse todos esses infinitos pedaços que você pagou, você teria no final de tudo, não é? A folha inteira novamente. Agora, se você observar essa sequência aqui, ó, a sequência dos termos que eu somei, um meio, um quarto, um oitavo, um 16avos e assim por diante, essa sequência ela é uma PG, não é? Ela é PG, não é? Cuja razão é quem? Cuja razão é um meio, certo? Então daí, não é, a gente pode teoricamente somar todos os infinitos termos de uma PG infinita convergente, não é? Em primeiro lugar, não é? Quando é que a soma dos termos de uma PG converge? Ou seja, quando é que a soma dos infinitos termos de uma PG vai de fato parar em um certo número, não é? Então, vamos começar com essa observação, né? A soma dos termos de uma PG infinita converge, não é? Ou seja, a soma de todos os infinitos termos de uma PG vai de fato parar em um certo número se a razão dessa PG estiver entre -1 e 1.
Então, primeira observação, a soma dos termos de uma PG, ela converge, ou seja, você vai poder somar os infinitos termos de uma PG se a razão tiver entre menos um e 1. Se a razão não tiver entre menos um e 1, essa soma é divergente, ou seja, você não vai conseguir calcular essa soma, porque ela não vai ir em direção a nenhum número, ok? Agora, professor, e se eu tenho uma PG cuja soma dos termos converge? Como é que eu faço para calcular isso matematicamente? Bem, vamos lá. Então, vamos trabalhar aqui embaixo. Digamos que eu tenho aqui a soma de todos os termos de uma PG. Como vocês viram, né, na aula anterior, a fórmula que me dá a soma dos termos de uma PG é essa aqui, ó. A1 que multiplica. Opa, já fiz aqui uma pequena bobagem, não é? Vamos lá. A1 que multiplica Q elevado a N menos A1 sobre Q menos 1. Essa aqui é a fórmula que me dá a soma dos termos de uma PG finita, não é? Vamos adaptar essa fórmula aí, não é? Para me dar o que eu quero. Bem, farei o seguinte, ó. No numerador e no denominador, eu vou trocar de lugar, não é? Os termos da subtração. Posso fazer isso porque o sinal inverte no numerador e no denominador. Isso não vai alterar minha fórmula. Como é que fica? Vai ficar assim a fórmula. Vou escrever, ó, A1 menos A1 vezes Q elevado a N. E embaixo eu escrevo 1 menos Q. Eu posso fazer isso porque inverto o sinal em cima e também embaixo. Isso não altera a fórmula. Ok, pessoal? Agora, nessa expressão aqui, eu vou subtrair e vou somar um mesmo valor. Quando eu somo e subtraio o mesmo valor, isso não altera a expressão. Então, eu vou subtrair A1 sobre 1 menos Q e, obviamente, eu vou somar, não é, o mesmo valor. A1 sobre 1 menos Q. Agora vamos lá, vamos efetuar essa subtração, ó, bem aqui, certo? Como eles têm o mesmo denominador, então você conserva o denominador e subtrai os numeradores, certo? Vamos fazer isso. Olha aqui, ó, eu vou conservar o denominador e vou subtrair os numeradores, certo? Ó, vai embora A1 positivo com A1 negativo. O que foi que sobrou, professor? Sobrou isso aqui, ó, menos A1, não é? Vezes Q elevado a N. Tudo isso aqui, né, eu vou somar com quem? Com A1 sobre 1 menos Q. Beleza? Agora vamos aqui, ó, fazer algumas alterações nessa minha expressão, certo? Porque o meu interesse agora é somar o quê? É somar os infinitos termos, não é? Dessa PG, tá bom? Obviamente, isso aqui vai ser o quê? Vai ser essa expressão aqui, ó,
Aqui é A1, professor, é menos A1, não é? Vai ser menos A1 que multiplica Q elevado a N. Eu vou já trabalhar com essa expressão aqui, tá bom? Sobre 1 menos Q mais A1 sobre 1 menos Q. Bem, se você prestar atenção, a razão que eu falei para vocês é um número entre menos 1 e 1. Ora, esse tipo de número, quando você multiplica por ele mesmo, não é? Infinitas vezes, ele vai se aproximando de zero, certo? Ele tende a zero, não é? Então, essa expressão aqui, ó, que é a que me interessa, eu posso escrever isso usando a noção de limite, certo? Que é uma noção que vocês, alunos do ensino médio, não têm ainda. Mas imagine o seguinte, ó, que eu tenho aqui uma razão, que é um número entre menos 1 e 1, e que eu vou multiplicar por ela mesma, não é? Infinitas vezes. Cada vez que eu multiplico um número entre menos 1 e 1 por ele mesmo, ele vai se aproximando de zero. Ou seja, escrevendo de um modo mais ou menos formal, a ideia é essa aqui, ó, é que o limite de Q elevado a N, quando esse N ele tende ao infinito positivo, é ser zero. Para que vocês entendam melhor, imagine que a minha razão, né, eu vou até colocar de verde também, imagine que a minha razão seja 1/2. Se eu multiplicar 1/2 por 1/2, vai dar 1/4. Multiplicando novamente por 1/2 vai dar 1/8. Multiplicando novamente por 1/2 vai dar 1/16. Multiplicando de novo por 1/2 vai dar 1/32. Pode ver, ó, que cada vez que eu multiplico o número vai se aproximando de zero. Se eu multiplicar infinitas vezes, eu posso supor que esse número ele é o zero. Ok? Então, eu simplesmente, voltando a essa minha expressão aqui, ó, eu posso dizer que isso aqui tende a ser quem? Tende a ser zero. E qualquer número multiplicado por zero é quem? É zero. Aí daqui, ó, vai sobrar o quê? Vai sobrar uma expressão que me dá a soma dos infinitos termos de uma PG, não é? Convergente, que vai ser quem? Que vai ser o primeiro termo sobre 1 menos Q. Essa é a fórmula que me dá, não é, a soma dos infinitos termos de uma PG convergente. Agora, lembrando, pessoal, que isso que eu fiz aqui não é uma demonstração matemática formal, certo? É só uma ideia de como você deduz essa fórmula. Até porque, para fazer uma demonstração formal, eu precisaria, não é, que vocês soubessem a noção de limite, que é o que? Uma noção que o aluno de ensino médio não tem ainda, certo? Mas essa formulazinha aí, ó, A1 sobre 1 menos Q, é uma fórmula que te dá a soma
de todos os termos de uma PG infinita, não é? Convergente. Quando é que a soma de todos os termos de uma PG converge, professor? Quando a razão é um número entre -1 e 1. Professor, e se a razão for zero? Bem, ora, se a razão for zero, você vai ter o quê? Você vai ter a PG formada por todos os números iguais a zero, não é? Ou você vai ter, ou melhor, você vai ter uma PG que tem, como eu falei para vocês, todos os termos iguais a zero. Nesse caso, a soma dos infinitos termos de uma PG é óbvia, né? Então, obviamente, eu só vou lidar com PGs, não é, cuja a razão não seja zero, tá bom? Vamos aplicar essa expressão aí na resolução de problemas. Vamos aqui passar aqui a página. Olha aqui, ó, uma questão que trabalha com soma de uma PG infinita convergente. Os lados de um triângulo equilátero medem 3. Unindo os pontos médios de seus lados, obtém-se um novo triângulo equilátero. Unindo os pontos médios do novo triângulo, obtém-se um outro triângulo equilátero. E assim sucessivamente. Calcule a soma dos perímetros de todos os triângulos citados. Bem, vamos primeiro aqui organizar, não é? A nossa sequência. Bem, se o primeiro triângulo tem um lado que mede 3, então eu posso dizer que o perímetro do primeiro triângulo vai ser 3 vezes 3, que é igual a quem? A 9. Quem vai ser o perímetro do segundo triângulo? Se você observar aqui o segundo triângulo, ó, não é? Olhe só. O lado do primeiro mede quanto? Mede 3. Então, o lado, ó, desse segundo triângulo vai ser a metade, não é isso? Vai ser 3 sobre 2. Então, quem vai ser o perímetro? Vai ser 3 sobre 2 vezes 3. Que vai ser igual a quem? A 9 meios. Não é isso? Quem vai ser o perímetro do terceiro triângulo? Ora, a metade, não é? Do lado desse triângulo aqui vai ser 3/4. Então, o perímetro vai ser 3/4 vezes 3, que é igual a quem? A 9/4. E assim por diante, não é? Então, eu quero somar, ó, a soma dos infinitos perímetros desse triângulo. Será que essa sequência aqui, pessoal, ela é uma PG? Eu tenho que verificar isso. Como é que eu faço isso? Eu divido cada termo pelo termo anterior. Se a divisão for a mesma, é porque é uma PG. No caso, quanto é que dá a divisão, professor? De 9 meios por 9. Conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Cancelo 9 com 9. Quanto dá a divisão? Dá 1 meio. Quanto dá a divisão, professor, de 9/4 por 1 meio? 9/4 dividido por 9 meios. Conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Vai embora 9 com 9. Simplificando 2 com 4 também dá quanto? Também dá 1 meio. Pode ver, ó, que as divisões são as mesmas. Quer dizer que essa sequência aqui, ó, a sequência
dos perímetros, vamos botar aqui do lado aqui, não é? A sequência 9, 9 meios, 9 quartos e assim por diante, ela é PG. E mais, com a razão, não é? Dessa PG aqui, ó. Como a razão dela é 1 meio, ou seja, é um número entre -1 e 1, a soma desses termos converge. Ou seja, a soma de todos os termos dessa PG vai dar um certo número, ok? Então vamos usar, não é, a fórmula da soma dos termos da PG para resolver esse problema, não é? Então, quem vai ser a soma dos infinitos termos, não é, dessa PG? Vai ser o A1 sobre quem? Sobre 1 menos Q. Quem é o A1, professor? É 9 sobre 1 menos quem é a razão? 1 meio, que é igual a 9 sobre 1 menos 1 meio. Óbvio, né? A subtração dá quanto? Dá 1 meio. Conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Quanto é 9 vezes 2? 18. Então, ó, se eu somar todos os infinitos termos dessa PG, ou seja, se eu somar todos os infinitos perímetros, vai dar quanto a soma? Dá 18, né? Tá aí, ó, a questão resolvida. Pode observar, pessoal, que a aplicação da fórmula é bem tranquila, já que a fórmula é bem pequena, não é? É A1 sobre 1 menos Q. Então, se eu tenho o primeiro termo e se eu tenho a razão, eu posso calcular a soma dos infinitos termos dessa PG, desde que a soma convirja, não é? Como é que eu sei disso? Basta que a razão esteja entre -1 e 1. Vamos fazer um outro exemplo. Olha aqui, ó, um exemplo bem tranquilo que vocês aprenderam a fazer lá no fundamental, né, usando o macete que o professor deu, não é? Determine a fração geratriz da dízima 0,2222, etc. Vamos resolver isso aí sem macete, não é? Vamos resolver isso aí usando os nossos conhecimentos sobre PG infinita. Professor, mas o que é que uma dízima periódica tem a ver com PG? Simples. Ora, digamos, ó, que eu chame essa dízima de x, não é? Digamos que x é essa dízima aí, ó, 0,2222 reticências. Eu posso escrever essa dízima como uma soma, ó. X vai ser igual a quem? 0,2 mais 0,02 mais 0,002 mais 0,0002 e assim por diante, não é? Agora, se você observar, ó, vamos ver se esses termos, essas parcelas, formam uma PG. Vamos lá. Vamos dividir aqui, ó, o segundo termo pelo primeiro. Quanto é que dá a divisão, professor? De 0,02 por 0,2. Essa divisão dá 0,1. Opa. E se eu dividir 0,002 por 0,02? Essa divisão também dá o quê? Também dá 0,1. Se eu dividir 0,0002 por 0,002, também dá quanto? 0,1.
Como as divisões são iguais, essa sequência ela é uma PG. E se você observar, ó, como a razão é 0,1, ou seja, um número entre -1 e 1, essa soma converge, não é? Então, eu posso usar a fórmula da soma dos termos de uma PG infinita convergente. Lembrando, ó, que nessa PG aqui, ó, o primeiro termo é quem? 0,2. E a razão é quem? 0,1. Então, vamos usar aqui a fórmula. A soma dos infinitos termos vai ser quem? Vai ser o A1 sobre 1 menos Q, que vai ser igual. O primeiro termo é quem? 0,2 sobre 1 menos 0,1. Então, fica aqui, ó, 0,2 sobre 1 menos 0,1 é 0,9. Ora, multiplicando por 10 em cima e 10 embaixo, ó, você acaba a questão. 0,2 vezes 10 é 2, 0,9 vezes 10 é 9. Então, a fração, ó, geratriz é quanto? É 2 nonos. Ora, pode pegar, pessoal, uma calculadora e dividir 2 por 9, que você vai encontrar a dízima periódica 0,2222 reticências. Ok? Então, ó, nós podemos usar o que? A fórmula da PG infinita convergente também, não é? Para determinar frações geratrizes, né, de dízimas periódicas. Ok, pessoal? Ficamos por aqui. Até mais.